Oi, galera, tudo bem? Um bom dia para vocês. Meu nome é Fernanda. Eu que vendo cone estrufada e também faço vídeos no YouTube falando sobre notícia. Eu peço assim a vocês que gostam de ver meus vídeos, que deixam like, que me ajude, compartilhem. Assim, eu gosto de falar sobre notícias, né? O meu sonho de ser jornalista, né? Eu tô correndo atrás dos meus sonhos. Eu espero aí que vocês puderem me ajudar, né? Deixando um like, comentando aí no vídeo, se puder melhorar mais e mais. Bora lá, galera. A LERJ aprova pagamento retroativo do auxílio emergencial Supera do Rio de Janeiro. Programa Supera Rio de Janeiro começou a ser pago em junho. A proposta é complementar com parcelas a partir de abril. Os beneficiários do auxílio emergencial estadual Supera Rio de Janeiro poderão receber duas parcelas retroativas do projeto de lei 4.028/21, de autoria do deputado Luiz Paulo. Cidadania propõe que seja realizado pagamentos referentes aos meses de abril e maio do benefício. A proposta foi aprovada em discussão única pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, nesta terça-feira 29. O texto seguirá para o governo Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. A Lei 9.119/21, que criou o programa, foi sancionada em março pela LERJ, implementada pelo governo do estado em junho. A nossa lei entrou em vigor no dia 2 de março e o cidadão não pode ser prejudicado pela morosidade do Poder Executivo impor em prática o que ele determina. Estamos em uma situação econômica crítica, com alto índice de desemprego e muitas famílias abaixo da linha da miséria. É preciso assegurar que elas tenham condições mínimas de garantir sua subsistência, e o auxílio emergencial estadual é uma ajuda fundamental para as mesmas, justificou o autor da proposta. O Supera Rio de Janeiro oferece um auxílio emergencial de até 300, sendo de 200 de benefício, mais de 50 por filho, até 2. A previsão é de que 355 mil famílias, cerca de 1,4 milhões de pessoas, sejam atendidas. O Estado investindo 86 milhões mensais na transferência da renda. O programa também atenda micro e pequenos empreendedores e autônomos com uma linha de crédito de até 50 mil, concedida através da Agência de Fomento do Estado do Rio, AGRIO. Conselho de Ética da Câmara aprova a suspensão de Daniel Silveira. A defesa do deputado teria 5 dias para recorrer da decisão, mas abriu mão do prazo recusal. A decisão de suspender Daniel Silveira caberá agora ao plenário. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara aprovou nesta terça-feira, pelo placar de 13 votos a 3, suspensão por 2 meses do mandato do deputado federal Daniel Silveira, PSL, Rio de Janeiro. A defesa do deputado teria 5 dias para recorrer à decisão na Comissão da Constituição e Justiça de Cidadania, CCJ, contando da data da publicação da decisão, mas abriu mão do prazo recusal. A decisão de suspender Daniel Silveira caberá agora ao plenário da Câmara. O PSL acusa Daniel Silveira de ter gravado e divulgado em 2019, sem autorização, uma reunião reservada em que se discutia a disputa pela liderança do partido. O deputado nega as acusações. Para o relator do caso no Conselho de Ética, deputado Alexandre Leite, do DEM São Paulo,
que leu seu parecer no dia 22 a gravação de uma reunião restrita ou não de forma clandestina foram de casos excepcionais permitido pelo ordenamento jurídico. Não se coaduna com a ética e com a moral com a Agência Brasil. Conta de luz mais cara. Anael reajusta o valor da bandeira vermelha 2,52%. Decisão da agência reguladora eleva o valor da tarifa extra de 6,24 para 9,49 a cada 100 kWh consumidos. A diretoria, Agência Nacional de Energia Elétrica da ANEEL, aprovou nesta terça-feira 29 reajuste na bandeira tarifa vermelha. Patamar 2, cobrança adicional aplicada às contas de luz quando aumenta o custo de produção de energia pela decisão. A taxa passa 6,243 por 100 kW para 9,49 por 100 kW. O novo valor representado aumentou de 52%. É um sinal claro de que consumir energia até a chegada do próximo período único está mais caro, afirmou o presidente da agência reguladora André Pepitone, citado pelo portal R7. Pepitone avalia o momento atual como excepcional para a adoção de medidas mais drásticas devido à pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Na segunda-feira, 28, o ministro Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento na televisão em que afirmou que o Brasil passa por um momento de crise hídrica e pediu o uso consciente e responsável de água e energia por parte da população. O novo valor entra em vigor a partir de julho. O último reajuste do sistema de bandeira tarifas foi realizado em 2019 com a agência Sputnik Brasil. Políticos apresentam superpedido de impeachment de Bolsonaro. O texto tem 46 signatários e unifica a denúncia de outros 123 pedidos. Um grupo de entidades, partidos políticos e parlamentares de todos os campos ideológicos apresentou na tarde desta quarta-feira 30, na Câmara dos Deputados, o chamado superpedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A solicitação tem um total de 46 signatários e unifica denúncias e argumentos que já foram apresentados nos outros 123 pedidos de impeachment protocolados na Câmara, mas que não foram pautados pelo presidente Arthur Lira, que é da base aliada de Bolsonaro. Elaborado por um grupo de juristas, o documento, com 271 páginas, atribui ao presidente brasileiro 23 crimes de responsabilidade e é assinado por partidos do PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL, Cidadania Rede, PCO, UP, PSTU e PCB. Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Articulações dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, e o Conselho Nacional de Igreja Cristã do Brasil, CONIC. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e o 342 Artes também estão entre os signatários do texto. Após a entrega do pedido de impeachment, os grupos da esquerda e da direita e do centro participaram de um ato. Entre os presentes estão os deputados Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, e deputada pelo Pará, Kim Kataguiri, do DEM São Paulo, representando também o MBL, Movimento Brasil Livre. Alessandro Molon, PSB, Rio de Janeiro. Talíria Petrone, PSOL, Rio de Janeiro. Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro. E a ex-aliada de Bolsonaro, Joyce
Helsman, PSL São Paulo. Além dos políticos, o evento contou ainda com a presença de representantes da União Nacional dos Estudantes, UNE, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABGD, a Coalizão Negra por Direitos, entre outros. Durante o discurso, os deputados Joyce e Kim ressaltaram que não passaram duas vezes para assinar o pedido de impeachment de Bolsonaro, o qual chamaram de genocida. Ex-aliado de Bolsonaro ainda afirmou que jamais votaria novamente no atual presidente, nunca mais, nem como uma arma na cabeça. Ontem, líderes de partidos de oposição voltaram a defender o afastamento do presidente Bolsonaro, principalmente depois da denúncia do deputado Luiz Miranda do DEM-DF e do seu irmão Luiz Ricardo na comissão parlamentar de inquérito da CPI da Covid do Senado. Na ocasião, o deputado alega ter alertado Bolsonaro sobre a suspeita de irregularidade no contrato da aquisição da vacina indiana Covaxin. Na ocasião, o deputado alega ter alertado Bolsonaro sobre a suspeita de irregularidade no contrato da aquisição da vacina indiana Covaxin, tendo em vista os indícios de abstenção de providências do presidente da República ao ser informado de potências delitos administrativos possivelmente configuradores de práticas criminais comuns e macular contrato de compra de 20 milhões de doses de vacina da Covaxin ao preço de 1,6 bilhões de reais, imperativo que processa de impeachment, a ser instaurado uma profunda investigação em torno da prática potencial de crime de responsabilidade, diz o texto. Além disso, o superpedido ganhou ainda mais força depois de uma reportagem da Folha de São Paulo divulgou uma acusação de que um servidor do Ministério da Saúde teria pedido por propina por cada dose de vacina AstraZeneca que foi negociada com a empresa Devat Medical. Embora as revelações acima não digam respeito diretamente ao favorecimento pessoal do presidente da República, certo que diante de sua conhecida ingerência sobre as políticas de saúde associada à sua tolerância com atos praticados por seu líder parlamentar Ricardo Barros, conforme a alegação trazida à CPI do Senado pelo deputado Luiz Miranda, deve tal denúncia merecer especial atenção por parte da instância processante de que se requer seja instaurada mormente para que se apure eventual conduta improba capaz de imputar ao chefe do Poder Executivo e cometimento de mais um grave crime de responsabilidade, finaliza o documento com a agência ANSA. Fundação conclui obras para reparar danos de rompimento de barragem. Os primeiros a terminarem as obras são os municípios de São José do Goiabal e Sem Peixe, em Minas Gerais, Colatina, no Espírito Santo. As obras de esgotamento sanitário com recursos compensatórios da Fundação Renova, responsável pelo processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, foram concluídas em 3 de 39 municípios do estado, no Espírito Santo, que sofreram impacto do desastre ambiental na bacia do Rio Doce. A barragem se rompe em 5 de novembro de 2015 e provocou a morte de 19 pessoas. Os primeiros a terminarem as obras são municípios de São José do Goiabal e Sem Peixe, em Minas Gerais, e Colatina, no Espírito Santo. De acordo com a Fundação Renova, o investimento de 8,6 milhões faz parte de um total de cerca de 600 milhões que
serão aplicados no projeto e obras de esgotamento sanitário e destinação de resíduo sólido nos municípios atingidos pelo rompimento. A ação vai contribuir para melhorar a qualidade da água da bacia do Rio Doce. O gerente de engenharia da Fundação Renova, Cristiano Barros, informou que as obras concluídas vão beneficiar 132,4 mil pessoas e que 6,6 milhões de litros de esgoto sanitário deixarão de ser jogado por dia no rio. Ele afirmou que não tem a menor dúvida de que o término desse trabalho nos 39 municípios, a revitalização no Rio Doce trará ótimo resultado para eles. A qualidade da água vai melhorar absurdamente, disse em entrevista com a Agência Brasil. As obras financiadas pela Renova começarão em São José do Goiabal em abril de 2019, conforme a fundação. Além de redes coletoras, eles incluíram interceptores e a execução de uma nova estação elevatória de esgoto. A melhoria nas estação final, as comunidades de Biboca, Patrimônio Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidoro foram beneficiadas com projetos de sistema de esgotamento sanitário feitos com os recursos do programa. A Renova revelou que até dezembro de 2020 foram repassadas ao município cerca de 4,6 milhões que sistema de esgotamento. A obra contou ainda com recursos de outras fontes para execução da estação de tratamento de esgoto, ETE, e de interceptores. Antes, o esgoto gerado em São José do Goiabal era lançado in natura, em pontos distintos de córrego do município que estão localizados na bacia do Rio Doce. Mesmo com a rede coletora, interceptores implantados na sede, esses dispositivos apresentavam problemas operacionais que necessitavam de reparos e até mesmo de substituição em sua maior extensão. O sistema contava ainda com 2 estações elevatórias e uma ETE que não funcionava e tinha dimensões abaixo da capacidade para entender a vazão do projeto. No município Sem Peixe, conforme a fundação, foram aplicadas mais de 2 milhões dos recursos que tinha sido previsto para redes coletoras no sistema de esgotamento sanitário da sede em projetos no distrito de São Bartolomeu, vilarejo de São Paulino e toda a zona rural. O projeto prevê atendimento de 100% da população da sede. Em Colatina, no Espírito Santo, foram concluídas obras de construção da estação de tratamento de esgoto no bairro Barbados, ETE. Barbados, lá o projeto de saneamento beneficiará mais de 125 mil habitantes e teve investimentos de aproximadamente 2 milhões com a ETE. O esgoto doméstico do município passará por processo de tratamento antes de retornar ao meio ambiente. A estimativa é de que a estação seja responsável pelo atendimento de 97,39% da população urbana na sede do município. Operação assistida. A Lei do Saneamento de 2007 determina que cabe ao município o planejamento, licitação e implantação de obras no setor. Por isso, após a conclusão das obras, os municípios passam para a etapa da operação assistida, que é a última do processo. Segundo o gerente, esse período leva 6 meses. Nela, o sistema é operado pela administração municipal em conjunto com a empresa responsável pela execução. A intenção é verificar todo o funcionamento de infraestrutura, incluindo a realização
de teste e ajuste São José do Goiabal avançou para esta fase em fevereiro deste ano. Em Colatina, o município aguarda licença ser concedida pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Lema, para iniciar a operação da estação de tratamento em Sem Peixe, próxima fase do sistema de esgotamento sanitário da sede do município será a operação assistida da estação de tratamento de esgoto. Os recursos nesta etapa serão custeados pelo Programa de Saneamento da Fundação Renova. Depois da fase da operação assistida, a empresa que venceu a licitação assume a operação do sistema. O município deixa de ser operador e passa a ser uma espécie de cliente da empresa que faz a concessão. É uma atividade que precisa ser profissionais especializados. A prefeitura passa a atuar na parte dele, que é da administração pública. A operação passa a ser custeada pelos concessionários. Pandemia. Nos municípios de Ipatinga, Rio Casca, Córrego, Novo Rio Doce e Dionísio, em Minas Gerais, as Linhares, no Espírito Santo, e as obras no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos estão em andamento, segundo Cristiano Barros. A expectativa era concluir os trabalhos até o final deste ano, mas a pandemia atrasou os projetos e não é possível determinar se a previsão vai ser confirmar. Todas as vezes que os números relacionados à pandemia aumentam por precaução, a segurança de todos os profissionais que estão atuando, são tomadas algumas medidas que causam impacto direto em alguns municípios. As obras chegam a ficar paralisadas por 15 dias e depois retornam muito lentamente, com as pessoas respeitando o distanciamento nos transportes, nos refeitórios, no próprio local de obras. Ou seja, esse é um ponto que afeta diretamente os cronogramas. Ele destacou que com o avanço da vacinação, influência da pandemia deve se reduzir de forma que os projetos possam evoluir. Capacitação. Além da liberação dos recursos, e Fundação Renova precisou fazer a capacitação e o apoio técnico aos servidores do município, como é do caso dos 30 municípios restantes que ainda estão em fase de desenvolvimento dos projetos. Por isso, sofrem menos impacto da pandemia. Conforme gerente, os quadros das administrações municipais não têm o mesmo nível técnico, por isso foi necessário a habitação. Recursos compensatórios. Os recursos da Fundação Renova de 600 milhões para os projetos e obras de esgotamento sanitário, a destinação de resíduos sólidos nos 39 municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão são repassados por meio do Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, e do Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES. Barros destacou que as ações do programa de saneamento, além do impacto positivo no meio ambiente, contribuem para que os municípios atinjam as metas do novo marco legal do saneamento básico, sancionado em junho do ano passado pelo governo federal. O marco regulatório prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. Garantido que 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Esses 39 municípios da bacia do Rio Doce, 3 já concluíram, 6 com obras em andamento e 30 com projetos em andamento saem na frente, disse. Revitalização. A coleta, tratamento do esgoto e a destinação adequada dos resíduos sólidos são considerados fundamentais para a revitalização do Rio Doce. De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica CBH Doce, 80% do esgoto doméstico gerado pelos municípios ao longo da bacia seguem diretamente para o rio, sem nenhum tratamento, poluindo os recursos da água. Além disso, grande parte dos resíduos sólidos urbanos coletados disposto em lixões, causando impactos ambientais com proliferação de vetores
poluição visual, alteração de qualidade do solo, das águas e subterrânea, entre outros. Fundação Renova. A Fundação Renova, entidade privada sem fins lucrativos, foi criada por meio de um termo de transação e de ajustamento de conduta TTAC, como gerir e executar os programas e ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão. O TTAC foi assinado em março de 2016 pela empresa Samarco, suas acionistas Vale e BHP, os governos federal do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de uma série de autarquias, fundações do Instituto com a Agência Brasil.